Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui nosso operacional Fênix, como é que foi as operações hoje e também falar um pouco sobre esse novo indicador aqui que eu estou utilizando, que ele é um histograma que mostra pernadas de força no gráfico. Então, galera, desde já eu já peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se está gostando do conteúdo e o que é que você gostaria que eu trouxesse aqui de novo no nosso canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada aqui, vamos aprender um pouco sobre esse indicador aqui, que eu ainda estou estudando ele um pouco, mas ele vai ser bem interessante para a gente visualizar as pernadas e qual é a força que o gráfico tem diante dessas pernadas. E logo mais eu trarei estratégias para confluir com o nosso operacional, beleza? Então, galera, é o seguinte, ó, o que nós tivemos hoje? Nosso indicador aqui, ó, o preço vinha caindo, gráfico mostrando uma queda, ó, e ele vinha aqui, diminuir aqui, ó, aumentar o nosso volume aqui, ele vinha aqui perdendo força, ó, gráfico caindo e perdendo força. Então, o que a gente vai buscar? A gente vai procurar fazer entradas compradoras. E olha só, uma entrada compradora aqui, o oscilador ele veio, tentou cruzar para cima aqui, seria aqui uma oportunidade de pensar na compra. Só que olha só, ainda tinha muito volume de venda e o volume que apareceu comprador era muito pequeno, então não possibilitaria a gente comprar. Aí o preço começa a cair mais um pouco, com muito volume ainda, beleza? E depois ele começa a ficar aqui, ó, sem volume, zero volume aqui vendedor. Beleza? E o que acontece? Ó, o oscilador ele cruza para cima, ó. E veja que ele chegou aqui na região de menos 40 no meu oscilador. Vou aumentar aqui, ó. Ele ficou aqui em menos 40, ficou verde. Quando ele parou de ficar verde, voltou a ficar branco, seria onde seria uma possível entrada para a gente. Beleza? Então, o que eu marcaria? Ó? Essa região aqui como uma região de suporte interessante. Tranquilo? O que eu tenho aqui também? Eu teria isso aqui, ó. Uma possível aqui LTB, né? Então, se aqui é uma região de suporte interessante para a gente pensar na compra, aí o que eu tenho? Ó? Preço cruzando o oscilador para cima, seria uma região compradora. Se eu tivesse colocado aqui a minha regra de coloração, lá no MT4, já apareceria uma seta aqui nessa região. Rompeu aqui a LTB, veio candles vendedores, ó. Vamos dar um zoom aqui. Opa. Tivemos aqui candles vendedores, ó. Candles vendedores, sem volume vendedor nenhum. Beleza? Então, aqui eu posso pensar o quê? Na compra. Então, aqui, quando aparecer um pouco de volume comprador, ó, eu comprei. Hoje eu comprei aqui. Comprei aqui e com stop aqui no fundo, ó. Porque eu já estava vendo esse cenário aqui de queda, ó. De queda muito grande. E o meu volume aqui, ó, fazendo análise por pernada, nesse indicador aqui, que eu ainda vou falar sobre ele em outro vídeo, ele vinha perdendo frequência na venda, né? Ainda estava grande, mas ele vinha perdendo essa frequência na venda. Aí o que eu tive? Eu tive gatilho comprador aqui. Stop aqui barato, ó, 115 pontos, o preço está muito próximo ao meu canal, está próximo da minha média de 200, então aqui seria o gatilho para comprar. Cruzamento do oscilador para cima, então eu teria que comprar aqui. E o que aconteceu? Stop. Stop normal. Um stopzinho tranquilo. Beleza? Aí o que aconteceu? O preço rompeu. Rompeu, entrou volume novamente, começou a entrar um pouquinho de volume de venda. Ó. Veja que aqui ele apareceu aqui uma pequena frequência de compra. Aqui tive uma pequena frequência de compra, mas quem está mandando ainda é a frequência de venda, mesmo ela sendo decrescente. Aqui começou a entrar volume novamente vendedor. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, visualizarem melhor. Opa. Ó, começou a entrar novamente aqui
por pequeno volume vendedor, tá vendo? Ó, pequeno volume vendedor, estava tranquilo. Aí o que que aconteceu? De novo, meu oscilador cruzou para cima. Cruzou para cima. Aqui seria mais uma região para a gente pensar na compra. Beleza? Mais uma regiãozinha aqui para a gente pensar na compra, ó. O oscilador ficou verde, cruzando lá embaixo, ó, e cruzou a minha média para cima novamente. Parou de ficar verde, cruzando para cima novamente. Veja aqui que o preço estava ficando abaixo da média de 200, depois voltou a ficar acima da média de 200 de novo. Entrou o volume comprador. Eu compro aqui? Não, porque eu ainda tinha muito volume de venda. Ó. O volume não confirmou a minha entrada ainda. Beleza? Quando o preço volta aqui a testar, ó, volta a testar, segura no suporte, segurou aqui nesse suporte, não teve força, ó, o volume foi menor do que os candles compradores, o volume de venda foi menor do que os candles compradores, teve aqui mais um candlezinho aqui de volume vendedor bem fraco, veja que a frequência novamente vendedora, ó, já está diminuindo, uma frequência menor, isso aqui eu vou ensinar em outro vídeo, falar só sobre esse indicador aqui, e começou a entrar volume de compra, ó, novamente. E aí o que que eu tenho? Eu não tive aqui um rompimento aqui, depois ele voltou a ficar acima. Vamos ajustar essa LTB. Poderia ajustar essa LTB de seguinte maneira, ó. Aqui, sei lá. Poderia ajustar essa LTB de seguinte maneira. Já seria aqui o quarto toque nessa LTB, né? Ó. Ó. Posso botar mais um para baixo um pouquinho, né? Ó. Quarto toque aqui. Veja que aqui já está tendo uma divergência agora no fundo, ó. Fundos paralelos. E olha no nosso indicador, o que está mostrando? Um fundo mais alto. Rompeu aqui, ó, minha LTB. Eu poderia comprar aqui. E olha o que aconteceu. Entrou volume financeiro no fundo. Entrou volume financeiro no fundo. Veja que está bem próximo aqui de tocar a região que eu gosto, aqui de 2.700 e 3.000. Quem não sabe utilizar essa estratégia, é só assistir vídeo no canal. Quer dizer que aqui entrou um volume de absorção no fundo, que o preço não continuou o movimento de queda, então aqui entrou esse volume para absorver. Rompendo uma LTB, a gente pode comprar aqui. Beleza? Fez a compra aqui, ó. O stop estava bem aqui, 200 pontos, 190 pontos atrás da mínima, mas eu colocaria de 200. E olha o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. O preço subiu 400 pontos. Beleza? Digamos que você pegou pelo menos 300. Então, aquele primeiro stopzinho ali você segurou, pegou um stop e depois pegou aqui mais 300 pontos. Veja que aqui tem uma reentrada, ó, o preço subiu. Veja que quando ele volta aqui, ele volta sem volume, ó, não tem volume de venda, ó. A frequência vendedora é pequena e aqui daria para pegar novamente mais um tradezinho aqui, curto de 200 pontos, ó. Beleza? Então, tivemos aqui dois trades bem interessantes aqui nessa região. O preço depois ele dá uma queda, ó. Nós temos uma queda bem acentuada aqui. Vem fazer o quê? Um teste bem próximo dessa região. Só que aqui não dá gatilho. Ele manda tal uma possível compra aqui, ó, veja que o oscilador vem na região de menos 40, menos 30, para de ficar verde, ficar branco, possibilitando uma possível entrada compradora aqui, ó, nessa região, que é uma região aqui de suportezinho, ó, resistência, e agora virou um suporte. Volta a testar aqui, ó. Só que ele volta a testar, ainda tem muito volume de venda, então a gente não compraria. Tranquilo, o preço sobe. Beleza? E lá em cima, o que que o preço faz? Ele vem segurar em uma resistência,
segura aqui em uma resistência e ele começa a parar de ficar vermelho, ó, que seria uma venda, apareceria uma seta vendedora aqui. O preço desce. Quando ele volta a testar, olha o volume que apareceu aqui, comprador, quando ele volta a testar essa resistência. Sem volume nenhum. Então, aqui você poderia vender. E aqui, ó, lhe dá 200. Se você segura a operação, chegou a lhe pagar 390 pontos. Eu esqueci que aqui anteriormente, ó, quando ele fez esse topozinho aqui, ele também teve aqui uma divergência, ó, que quando você saiu da operação, você poderia pensar também em uma venda. Teve uma divergência de topo. Veja que ele para de ficar vermelho, fica lá em menos 40, para de ficar vermelho, fica branco, e volta a testar. Quando ele volta a testar a resistência, ele volta a testar, ó, com candles sem volume comprador. E veja que o volume comprador como é que estava, perdendo força. A gente poderia pensar aqui numa venda também, e ter pego aqui também 400 pontos de queda. Beleza? Então, só nesse início de pregão, a gente tomaria um stopzinho aqui, isso dentro do nosso operacional. Um stopzinho aqui, pegaria um take aqui, uma compra, de 400 pontos, uma venda de 400 pontos, depois mais uma venda, veja que aqui ele dá a entrada, se você olhar lá no nosso operacional no MT4, aqui apareceu seta de compra, mas a gente não comprou porque não bateu no operacional. Apareceu uma, eu vou até marcar aqui como setas aonde é que a gente pegaria entradas, ó. Seria uma entrada, seria aqui, né? Tomaríamos stop. A outra entrada seria aqui. A outra entrada seria aqui. A outra entrada seria aqui, quando ele testou sem volume e o preço cai. Beleza? E aqui embaixo, ó, ele veio testar muito volume de venda. Veja que ele ficou verde, para de ficar verde seria uma possível entrada compradora. Só que, ó, não tem como a gente pensar numa compra porque tem muito volume de venda. Só adiantando um pouquinho do que a gente vai ter nesse indicador aqui, ó, quando ele começa a ficar com frequências pequenininhas, isso aqui mostra lateralização, ó, lateralidade para a gente. Então, veja que foi o que aconteceu. Aí aqui, ó, o preço vem, ele faz o rompimento da região, rompe, e ele dá, o nosso indicador, ele mostra possivelmente quando vai romper, galera. Olha só. Veja que toda vez que ele vai testar aqui a resistência, nos momentos anteriores, que foi quando a gente pensou na venda, ele veio o quê? Com pouco volume, e a gente testou sem volume nenhum, ó, bem pouquinho volume comprador, e a gente fez o quê? A venda. Agora, olha quando ele foi para romper. Ó, subiu com bastante volume, olha esse volume aqui, entrou muito volume. Uma pequena correção, olha quando ele corrige, sem volume nenhum para correção, ó. A gente poderia pensar numa compra aqui, jogava uma VWAP aqui nesse fundo, sei lá, pensaria numa compra, não sei. Poderia pensar nisso. Ou até isso aqui, ó, sei lá, pensar numa compra lá em cima, não sei. Então, vamos lá. O preço sobe, aqui não deu gatilho para a gente pegar, porque ele teria que voltar a testar na região da resistência. Ele volta a testar aqui, ó, bem próximo da resistência, não chega a tocar na resistência, mas vem com muito volume de venda. Depois vem com muito volume de venda ainda, ó, já está diminuindo. Aqui a gente pode pensar na compra, ó, a gente compraria, eu compraria. Só que aqui está muito longe o gatilho, ó. Tentar comprar aqui está com stop caro e está muito longe da resistência, que teria que ser um pullback, né? Então ficou muito ruim aqui de pensar aqui numa compra. Tranquilo, mas aqui seria uma possível compra analisando o volume. Esse gatilho que deu aqui, ó, de pouco volume de venda, teria que ser mais próximo aqui da resistência para a gente poder comprar, beleza? Só que olha só, logo depois, nós temos aqui uma configuração que montou aqui uma região de suporte. O indicador aqui, ó, chegou o oscilador, chegou na região de menos 40.
Menos 40 aqui. Subiu. Quando ele volta a testar, essa menos 40, ele volta a testar, ó, perdendo força de venda. Olha só, os dois candlezinhos aqui que voltam a testar sem força nenhuma. E anteriormente seria aqui o teste. Aqui ele chegou em menos 40 e quando ele voltou a testar foi isso aqui, ó. E aqui que a gente pensaria em comprar, bem nessa região. Se você não quis comprar aqui, que aqui seria o ideal, né? Aqui seria o ideal de você comprar. Um stop bem baratinho, ó, não é nem 100 pontos, acreditando na continuidade do movimento de alta, que deu mais de 700 pontos aí no movimento de alta. Você poderia visualizar isso aqui, ó. Ah, eu quero esperar entrar volume comprador. A gente tem isso aqui, uma LTB, formação aqui de uma pequena estruturazinha de continuidade, né? Um canalzinho aqui. Eu considero mais como um triângulo, né? Nem uma bandeira, né? Rompeu ela, ó, e rompeu com um volumezinho acima da média, seria a entrada. Aqui ficaria o stop mais caro, mas aqui, pelo menos, você confirmou que rompeu a LTB. E olha só o que o preço fez. Foi embora. Foi embora. Eu sairia da operação por aqui, ó. Por que eu sairia da operação por aqui com 400 pontos? Porque eu estou vendo que quando ele começou a formar esse topo aqui, nessa região, ó, ele já está perdendo força na ponta compradora. Então, teria que sair da minha operação, mesmo dentro de uma frequência grande de compra, como está aqui. Tranquilo? Foi o que aconteceu depois, começou a lateralizar, ficou uma lateralização aí um tempão. Beleza? Essa aí, galera, foi um pouquinho das nossas análises hoje do nosso indicador. Um stop bem tranquilo, dentro do esperado, mas, ó, 1, 2, 3, 4 takes muito lindos, muito tops, que você poderia pegar dentro do nosso operacional. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Se você quiser adquirir o nosso operacional, o nosso indicador, aprender a operar desse jeito aqui, isso aqui só é uma parcela do que a gente usa, né? Porque aqui tem a média de 3 períodos, que eu trabalho muito em cima dela. O nosso oscilador aqui, que mostra para a gente a tendência, mostra para a gente as divergências, o volume financeiro, que mostra as regiões de defesa, a região onde está entrando o player, que a gente vai posicionar VWAP, VWAP de defesa, o volume que dá os nossos gatilhos, as confirmações pelo oscilador. Então, tudo isso aí é o conjunto operacional Fênix. Se você quer adquirir no nosso operacional, com todas as nossas estratégias, basta me chamar no WhatsApp ou no Telegram. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Falou!